Juízes 1, de 1 a 7, diz assim: Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Respondeu o Senhor: Judá subirá, eis que nas suas mãos entregarei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus, e também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus e aos ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiam, e prendendo, lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, a quem havia sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Vamos orar, feche os teus olhos. Deus, obrigado, Pai, pela tua palavra. Mais uma vez, Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos num lugar como este, Pai, para entregarmos a Ti o nosso louvor, a nossa adoração, cantarmos ao Senhor, rasgarmos os nossos corações e também ouvirmos a Tua palavra, Deus. E eu oro e peço que o Senhor revele a Tua palavra nas nossas vidas, aos nossos corações nesta manhã. Que não seja, Deus, apenas conhecimento, que não seja, Deus, apenas mais um encontro religioso, mas que de verdade seja uma manhã que a gente tenha um encontro verdadeiro com o Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa ver além do que os nossos olhos naturais conseguem ver, Pai. Mais uma vez eu oro e peço que o Senhor use a minha vida para que eu seja boca do Senhor neste lugar. Não aquilo que eu quero falar, mas aquilo que o Senhor quer falar, através da minha vida e alcançar os nossos corações. Nós abrimos, Deus, os nossos corações, que a Tua palavra caia como uma semente nos nossos corações nesta manhã e gere frutos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus mais uma vez? Amém. Amém. Livro dos Juízes. Eu não sei se você sabe, o período dos juízes foi um período difícil, porque foi um período de desobediência do povo de Deus, foi um período por conta de desobediência, de dor, de lágrimas, de perdas. E isso é inevitável, sempre vai ser assim. Esse período dos juízes foi um período entre Josué e o primeiro rei de Israel, que foi Saul. Então, vocês provavelmente conhecem a história. Moisés, o grande líder da nação, que foi usado por Deus para ir lá no Egito e tirar o povo de Deus das mãos de Faraó e conduzir o povo de Deus durante 40 anos por um deserto até a terra prometida, mas por desobediência, por falar o que não deveria ter falado, Moisés, ele não entra na terra que Deus havia prometido ao povo e a Moisés. Moisés morre antes de entrar, muitas pessoas morrem antes de entrar, e nasce um novo líder, né? O sucessor de Moisés é Josué. E Josué é aquele que, quando ele assume a responsabilidade de conduzir o povo à terra prometida, imagina, mais novo, diante de um grande líder que foi Moisés, imagina o medo, a preocupação, como é que eu vou fazer para conduzir milhares de pessoas até a terra prometida? Josué capítulo 1, versículo 8, muito conhecido, Deus fala com Josué, diz o seguinte: seja forte, Josué, corajoso, medita na lei do Senhor de dia e de noite. E Deus encoraja Josué, e Josué foi um grande homem de Deus, ele foi um líder, ele foi aquele que conduziu o povo, a nação de Israel, para a terra prometida. Mas Josué era homem, humano, como eu e como você. Um dia, os nossos dias aqui na terra terminam, e ele morre. E o texto que nós começamos lendo diz exatamente isso: morreu Josué. Então foi após a morte de Josué, a nação, o povo de Deus, que estava na terra prometida, perde Josué, que era a referência do homem de Deus, que orientava, que guiava o povo. Por isso que nesse período de provavelmente de 300 a 350 anos, que foi o período dos juízes, antes do primeiro rei de Israel, que foi Saul,
Esse período todo Deus levanta o quê? Homens, mulheres, juízes, pessoas para ajudar o povo, na verdade, a direcionar o povo, para repreender o povo, para alertar o povo. Não sei se você pode encontrar uma similaridade, mas é exatamente assim. Se deixar, a gente foge. Se deixar, a gente quer fazer do nosso jeito, nossa vontade. Acaba, muitas vezes, quebrando a cara. E é o que está acontecendo aqui, esse período de mais de 300 anos, o povo está ali, não tinha rei ainda na nação de Israel, e Deus levanta juízes para orientar, para repreender o povo. E é, na verdade, um tempo, um período difícil, porque você vai ver o povo fazendo coisas que não deveriam fazer. E por conta disso, o sofrimento chega, a dor chega. Né? A princípio, quando a gente começa lendo aqui o texto que eu li para vocês, né? Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor dizendo: quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? A gente começa dizendo, bom, acho que começaram bem. Josué morreu, e diante dessa situação difícil, o que fazer agora? O que é que eles fazem? Eles clamam a Deus. Eles levantam os olhos e dizem: Deus, nós precisamos de um direcionamento do Senhor. O que é que a gente deve fazer agora? Para onde devemos ir? Devemos guerrear ou não? Qual que é a tribo que vai? Deus ali orienta e diz: não, olha, Judá vai subir, vai fazer isso, vai guerrear, é assim, tal. Ok, a princípio parece que o começo foi muito bom, que eles iriam andar nos caminhos de Josué, obedecer a Deus e conquistar e avançar. Mas infelizmente não foi assim. Um dos versículos principais, talvez, ou que resume a história daquele povo nesse período, é Juízes 21, 25, que diz assim: naqueles dias, que dias? Nesse tempo, nesse período dos juízes na nação de Israel, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Olha, você já pode imaginar a confusão. Não tinha alguém que orientava as pessoas e cada um fazia aquilo que achava que deveria fazer. Cada um tinha a sua própria ideia e pensava: bom, eu acho que eu tenho que ir por aqui, eu vou por aqui. Eu acho que eu tenho que ir por ali, eu vou por ali. E o povo se perde, porque eles decidem escolher seus próprios caminhos, fazer suas vontades, sonhar seus sonhos. E não é diferente, na verdade, do que acontece nos dias de hoje, na minha, na sua vida. A verdade é que nós não gostamos de entregar as nossas vidas na mão de alguém. A gente não gosta de entregar os nossos sonhos e confiar na mão de uma pessoa. Se a gente pudesse não fazer isso, nós não faríamos. A gente escolheria o jeito que a gente vai viver, o jeito que a gente vai fazer as coisas, os sonhos que a gente vai viver, os nossos planos. O ser humano é assim, é egoísta, é sobre o que eu quero, é sobre o meu sonho, é sobre as minhas vontades, é o caminho que eu planejei e eu tracei. E muitas vezes fazemos o que aquele povo fez. Cada um fazia o que queria. Cada um escolhia seu próprio caminho. E, na verdade, esse versículo aqui vai resumir a história toda. É por conta disso que o povo sofre. É por conta disso que esse é um período triste para o povo de Deus, para a nação. E a gente está falando de um povo que sonhou muito com esse tempo que eles estavam vivendo. Orou muito para ver a promessa de Deus, da terra boa, da terra que manava leite e mel, se cumprindo. E, de repente, eles estão lá. Eles avançam, eles entram na terra prometida. É lá na terra prometida que tudo isso começa a acontecer. Não é incrível isso? Porque, na verdade, o momento que era para ser o melhor momento da vida deles, agora, na verdade, vai ser um momento de muita confusão no meio daquele povo. E, infelizmente, muitas vezes é exatamente isso que acontece nas nossas vidas. A princípio, você pode olhar para a história e pensar: bom, eu acho que o declínio espiritual, as confusões eram inevitáveis, porque Josué não estava mais no meio do povo. Mas isso não é verdade, porque não era sobre Josué, era sobre o Deus que Josué servia. Tanto que na ausência de Moisés, que foi um grande líder, o povo continuou avançando, o povo continuou sendo abençoado. Por quê? Moisés morreu, mas o Deus de Moisés não morreu. Era com Josué também. Josué morreu, não precisaria o povo ser destruído. Por quê? Josué morreu, mas o Deus de Josué não havia morrido e tinha promessas e é imutável e prometeu cumprir suas promessas na vida do povo. Mas o povo, a gente vai perceber e vai vendo um declínio espiritual que, na verdade, vai acabar afetando todas as outras áreas na vida daquele povo no meio
daquele povo. Então, o que aconteceu? O que aconteceu? Às vezes a sensação que nós temos é que as coisas acontecem da noite para o dia, não é verdade? Não sei o que aconteceu. Não, nada acontece da noite para o dia. O povo não foi destruído em um dia, o sofrimento, a dor não veio em um dia. Foi uma sequência de erros, foi uma sequência de escolhas que acabou levando aquele povo a viver uma situação extremamente difícil. Então eu quero ler 2 textos comparando o que o povo de Deus, quando Josué liderava, qual que era a crença deles, o que eles pensavam. E eu quero ler para vocês o que está começando a acontecer aqui no período dos juízes, para você entender, começar a entender a diferença do porquê eles estão vivendo isso que eles vão viver. Josué 24, de 15 a 17, diz assim: Josué já estava próximo da sua morte, e ele pega o povo, e o capítulo 24, na verdade, é isso. Ele pega o povo e começa a lembrar de tudo o que aconteceu. Ele diz: olha, vocês servem um Deus que é um Deus de promessa. Vocês se lembram? Que foi Deus que foi lá e nos tirou do poder lá do Egito, de Faraó, nos conduziu pelo deserto, abriu o mar diante de nós, para que nós não fôssemos destruídos pelo exército inimigo. Ele começa, na verdade, a contar a história para o povo, relembrar o povo do que Deus havia feito. E aí tem um momento que ele para e diz assim: bom, eu quero dizer para vocês o seguinte, eu decidi servir a esse Deus. E decidi que eu e a minha família, a minha casa, nós vamos servir esse Deus aqui. Agora, já vocês precisam tomar a decisão de vocês. E aí, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão servir a Deus ou não? Vão servir outros deuses? Essa é a pergunta que Josué vai fazer ao povo de Deus. Josué 24, 15 a 17 diz assim: mas se vocês não quiserem servir do Senhor, ele diz, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Aí ele diz o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses, porque o Senhor é o nosso Deus. Ele é quem nos tirou, a nós e aos nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão. Ele é quem fez estes grandes sinais aos nossos olhos e nos guardou por todo o caminho em que andamos entre todos os povos pelo meio dos quais passamos. Olha a declaração do povo para Josué: não, você vai servir esse Deus, mas nós também. A gente sabe de onde Deus nos tirou. A gente sabe o que Deus fez nas nossas vidas. A gente sabe na intervenção de Deus na vida dos nossos pais. Nós também serviremos ao Senhor. Agora, Juízes, pouco tempo depois, Josué morre. E aqui é o período dos juízes. Olha o que diz já no capítulo 3, versículo 7. Os filhos de Israel são as mesmas pessoas. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo da deusa Azerá. Olha que coisa. Um momento o povo declarando: nós servimos a Deus, é o Deus dos nossos pais, é o nosso Deus, e nós não vamos servir a outros deuses. Josué morre, passa um tempo, e de repente, o relato aqui que nós lemos, que o povo abandonou a Deus. Agora o povo adorava outros deuses. Agora o povo se esqueceu de tudo que Deus havia feito na vida deles, na história deles. O texto que nós lemos começa relatando que o povo começa pedindo um direcionamento de Deus. No começo do livro diz isso, capítulo 1, versículo 1. Deus, o que é que nós fazemos? Deus vai direcionar o povo. A princípio, a coisa parece que está indo bem. Bom, a gente vê aqui um povo que é dependente de Deus, a gente vê um povo que entende que Deus tem o melhor, e se Ele falar para ir, a gente vai, se Ele falar para ficar, a gente fica, ok. E parece que a coisa está indo bem, mas de repente a gente começa a ver que as coisas mudam a rota. E a minha pergunta é: o que aconteceu? Porque, na verdade, por terem buscado a Deus e perguntado a Deus o que é que a gente faz, para onde a gente vai, a gente guerreia, não guerreia, e Deus ter dado a direção, a gente vai ver que eles começam a viver tempos bons. Na Terra Prometida, a Terra Prometida não era um lugar perfeito, porque não existe lugar perfeito. Ao redor da Terra Prometida existiam outras cidades pequenas e exércitos se levantavam contra o povo de Deus. Só que o livro dos Juízes começa relatando e contando
as batalhas que eles começaram a enfrentar quando estavam ali na Terra Prometida. Só que a gente vai ver o quê? Eles tiveram muitas vitórias. Então a gente começa a ver que, por exemplo, no versículo 8, fala sobre eles conquistarem Jerusalém. Versículo de 9 a 15 vai nos mostrar eles conquistando Hebrom. E assim por diante, você vai lendo, você vai vendo que eles vão conquistando, eles vão avançando, Deus vai abençoando a vida deles. Mas, no meio de tudo isso, a gente começa a ver algumas coisas que podem parecer estranhas e talvez seja por isso que aquele povo tenha sido destruído e tenha sofrido. Versículos 5 a 7, eu li com vocês, vai contar que eles, por direcionamento de Deus, eles vão até Bezeque, enfrentar lá o exército inimigo, avançar e conquistar a cidade. Eles fazem isso, eles conquistam a cidade, só que quando eles chegam lá, eles pegam o rei daquele lugar, Adoni-Bezeque. O que eles fazem com o rei? O texto nos conta que eles cortam os polegares das mãos e dos pés e trazem aquele homem com eles. Eles pegam o rei do lugar e trazem com eles, cortam os dedos das mãos, dos pés. Olha que loucura isso. E, na verdade, isso aqui já contraria a cultura do reino. Deus nunca mandou maltratar as pessoas, corta o dedo, deixa eu sofrer. Não, na verdade, a orientação de Deus, quando ele dizia até para matar as pessoas, vocês vão entrar naquele lugar e vão exterminar tudo que tem lá, tacar fogo e matar todo mundo. Por quê? Porque Deus sabia do perigo do povo avançar e não tirar tudo daquele lugar e serem influenciados pela cultura, pelas pessoas, por outros deuses e acabar trazendo para eles destruição. Deus, sabendo disso, a orientação era, e você lê isso em muitos lugares na Bíblia, em Êxodo, Deuteronômio, você vê que a orientação de Deus era, olha, vocês vão entrar nesse lugar, vocês vão guerrear, vocês vão vencer a batalha, vai matar todo mundo, tacar fogo em tudo e vocês vão conquistar essa terra. Só que o que a gente vê o povo fazendo aqui não é exatamente isso. Deus dá a orientação, eles vão, avançam, conquistam, mas aí talvez eles olhem e falam, bom, vamos levar o rei daqui, vamos tirar os dedos, vamos envergonhar esse cara, talvez até diante de outras cidades à volta, para todo mundo ver como nós somos grandes, para todo mundo, de repente, nos temer, ficar com medo de nós. Olha o que a gente faz com as pessoas quando a gente entra e quando a gente avança. Mas, na verdade, a gente vai ver que esse erro aqui, que foi um erro, porque eles fugiram de um direcionamento que Deus havia dado, a gente vai ver que isso continua, a gente vai ver que isso não para, a gente vai ver que eles continuam abrindo algumas concessões, eles continuam com algumas desobediências que a princípio podiam até parecer pequenas. Segundo versículo que chama a atenção, versículo 19, olha o que diz. O Senhor esteve com os filhos de Judá, e estes ocuparam a região das montanhas, porém não expulsaram os moradores do vale, porque estes tinham carros de ferro. Então, mais um lugar eles vão e eles avançam e conquistam. Eles chegam lá e a ordem de Deus qual era? Mata todo mundo, taca fogo em tudo e conquista a terra. Eles chegam em um lugar, de repente eles olham aquele povo e aquela cidade e eles começam a ver carruagens, carros de ferro e armamento, e eles pensam, bom, esse povo tem o que nós não temos. Olha que coisa boa. A gente veio aqui e conquistou essa terra aqui sem ter o que eles têm. Então vamos fazer o seguinte, já que eles têm algumas coisas que são boas, eles têm carros de ferro, a gente não tem para guerrear, eles têm algumas armas, a gente não tem. Então vamos manter estas coisas aqui, porque de repente no futuro a gente pode até precisar disso aqui. A princípio parece uma atitude comum, normal, pensando logicamente faz sentido. Mas na verdade por trás, porque sempre quando nós fazemos ou falamos alguma coisa, na verdade sem querer, nós estamos revelando aquilo que está dentro dos nossos corações. Então, aquilo que você fala, aquilo que você faz, é por conta das tuas crenças, pelo que você acredita, que está dentro de você. Por isso você faz. E aí, o que está acontecendo aqui, eles guardam aqueles carros, eles não queimam o carro, as armas e tudo isso. E, na verdade, você sabe o que eles estavam dizendo com a atitude deles? Nós estamos tirando os nossos olhos de Deus e começamos a colocar os nossos olhos nas coisas. A nossa confiança, de repente, já não está tão em Deus. Vai que Deus não nos ajude na próxima batalha. Aí a gente tem carro de ferro. Vai que Deus não apareça na próxima batalha e a gente não tem tanta arma assim.
Então vamos pegar umas armas, vamos pegar uns carros fortes, porque de repente na próxima batalha a gente vai precisar disso aqui. Na verdade é exatamente o que nós fazemos muitas vezes das nossas vidas. A gente, se pudesse não depender de Deus, nós faríamos. Na verdade, tudo que a gente faz é para não dependermos de Deus. Você corre atrás das suas coisas, você faz tudo para não precisar fazer uma oração dizendo: Deus, não tem saída, eu preciso da ajuda do Senhor. Tudo que nós fazemos é assim. Você coloca 18 alarmes na tua casa para nem precisar para o anjo guardar a tua casa. Se não guardar, já está guardadinha, já coloquei alarme até no telhado. O ser humano é assim, nós não queremos precisar depender de Deus. Mas o que a gente vai ver na palavra de Deus é que Deus gosta de fazer o contrário disso. Deus vai permitir situações nas nossas vidas que a gente vai precisar depender de Deus. A gente vai ver situações que a gente vai olhar e falar assim: não tem como eu resolver isso aqui. Exatamente, Deus permitiu você chegar nisso aqui, sabe por quê? Você estava achando que você podia demais, você estava achando que você era muito bom, você estava achando que você consegue resolver tudo na tua vida, e você chegou aqui e começou a entender que nem tudo você pode resolver, que tem coisas que você não pode fazer, que a tua vida você precisa colocar nas mãos de Deus e confiar que Ele pode muito mais do que você. Ele pode te guardar, Ele pode te abençoar, Ele pode te levar, Ele pode fazer na tua vida. Então, aos pouquinhos a gente começa a ver o povo tirando o olhar de Deus e colocando o olhar nas coisas terrestres, colocando a confiança em armas, colocando a confiança em carros de ferro. E muitas vezes é o que acaba acontecendo nas nossas vidas. Aos poucos, a gente já não confia mais tanto em Deus assim. Mas eu recebi uma palavra, mas vai que essa palavra não se cumpra, eu vou dar meu jeito aqui. Vai que Deus se esquece de mim, eu vou dando um jeito do lado de cá. Porque às vezes a gente pensa que Deus é como nós somos. A gente faz um combinado e a gente volta atrás do combinado. A gente fala que vai e não aparece. A gente combina algo e diz: não, conta comigo, e depois a gente muda de ideia. Mas Deus não. Deus não muda de ideia. Deus não volta atrás. Aquilo que Ele falou está falado, e Ele cumpre sua palavra e suas promessas. Então, se Ele falou: vou te guardar, vou te guardar. Se Ele falou: vou te abençoar, vou te abençoar. E aí depende de mim e de você descansarmos, confiarmos, depositarmos a nossa vida dEle ou não. Uma escolha pessoal. E a gente começa a ver e perceber que esse povo aqui começa a depositar a confiança em coisas, fazer planos B, C e D. Agora, voltando um pouquinho para Josué e para o povo, quando Josué estava liderando, eles viveram a mesma situação. Foram guerrear e chegou lá e viram carros fortes, armas. Olha a atitude do povo. Josué 17, 16 a 18. Então os filhos de José disseram: a região montanhosa não nos basta, e todos os cananeus que vivem na planície têm carros de ferro, tanto os que estão em Bet-Shean e nas suas vilas, como as que estão no vale de Jezreel. Então Josué disse à casa de José e Efraim e a Manassés: vocês são um povo numeroso e forte, vocês não terão só uma parte, mas a região montanhosa será de vocês. Ainda que seja uma floresta, vocês poderão cortá-la, e até as suas extremidades será toda de vocês. Aí olha o que diz aqui no final: porque vocês expulsarão os cananeus, embora eles tenham carros de ferro e sejam fortes. Situação mesmo. Tem carro, mas vocês vão chegar lá, vão quebrar tudo e vão tomar posse daquele lugar. Por quê? Porque Deus falou que vocês iam avançar, iam vencer, e ponto final. O outro povo avança e vê a mesma coisa, já pensa: vamos pegar uma coisinha aqui para garantir, porque vai que Deus não aparece na próxima batalha. Então a gente começa a ver diferença no comportamento do povo. Pouco tempo antes, pouquinho tempo depois, o que é que aconteceu? Qual foi o problema? O que eles deixaram entrar no coração deles? A verdade, sabe qual é? É que um comportamento, ou atitude, ou algo que a gente faça de forma repetida, virá um hábito nas nossas vidas. Você faz uma, duas, três, daqui a pouco é quem você faz aquilo ali, e a gente vai ver isso acontecendo no meio do povo. Eles erram, mas o problema não foi o erro. O problema é que eles continuaram errando.
Porque errar todo mundo erra. Eu erro, você erra. Errar, se a gente for falar de erro, um homem como Davi, que foi chamado um homem segundo o coração de Deus, errou. E por que um homem como aquele que comete um pecado terrível como ele cometeu, pegou a mulher de seu amigo, matou o amigo para ficar com a mulher, e Deus olha e diz, um homem segundo o meu coração? Uau! Qual é que pode uma coisa dessa? O que Deus estava dizendo é o seguinte, o ser humano erra, mas não é simplesmente sobre o teu erro, é se você se arrepende do teu erro ou não. O problema não é você errar, porque todos erramos, o problema é você errar e não consertar o erro. Davi, quando a gente vai olhar para a vida dele depois de ter errado, Davi chora. Davi se arrepende. Você vai ler Salmos e vai ver os Salmos que Davi escreve. Ele diz, olha, enquanto eu calei o meu pecado, enquanto eu escondi, os meus ossos doíam, a minha carne estava apodrecendo. Você vê um coração quebrantado, você vê alguém que erra, mas se arrepende quando erra. E é isso que Deus precisa. Deus não precisa que você seja perfeito. O que Deus quer de você é que você reconheça diante de Deus os teus erros, as tuas falhas, as tuas dificuldades, e Ele vai te ajudar nisso. Agora, o que a gente vai ver aqui no meio do povo é que eles não consertaram os erros. Juízes capítulo 1, versículo 21, olha o que diz. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus. Ou seja, olha o que está acontecendo. Deus falou, vocês vão entrar no lugar, vai matar todo mundo e tal, e vão pegar a terra. Aí, olha o que está dizendo, versículo 21. Eles avançaram, os filhos de Benjamim, entraram na terra, mas o que eles fizeram? Mantiveram o povo lá. Não, deixa esse povo aqui, vamos fazer deles escravos, não precisa mandar embora não, precisa matar, não precisa... Juízes, versículo 27. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Shean. Opa, a mesma coisa. Avançaram para um novo lugar, conquistaram terra nova, mas não precisa mandar esse povo embora não, gente. Deixa eles aqui, vamos manter. Versículo 28. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou. 29. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, moradores de Gézer. Versículo 30. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quiltron. E assim por diante. 31. A tribo de Asser não expulsou os moradores de Aco. 33. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes. Olha só o que está acontecendo. Eles não apenas erraram, eles continuaram errando. A ordem de Deus era, não façam isso. E se eles tivessem feito, perdido e reconhecido Deus, fizemos, hein? Mas a gente sabe que a gente fez o que não deveria ter feito. Deus ia ter dito, ok, está perdoado, bora, para frente. A próxima faz diferente. Porque a gente vê isso na Bíblia inteira, Deus fazendo isso. A mulher adúltera que foi levada pela lei, ela poderia ser apedrejada. Mas chega ali diante de Jesus, o que é que Jesus diz a ela? Joga a primeira pedra, quem não tiver algum pecado, fica todo mundo constrangido, porque não tem uma pessoa que não tenha pecado, e aí a pedra vai cair no chão, todo mundo vai embora. O que Jesus fala para ela? Olha, mulher, ninguém te condenou? Eu também não te condeno. Faz o seguinte, vá e não peques mais. Ou seja, não viva mais a vida da mesma forma que você viveu até aqui. Faça escolhas melhores. Tenha uma vida melhor para você. Não continue nos teus erros. Infelizmente, o povo aqui, nesse período, não entendeu isso. E eles continuaram nos erros. Continuaram nos erros. Enquanto a ordem de Deus não era essa. Êxodo, não vou ler, mas no capítulo 23, versículos 31 a 33, vai falar sobre isso. Depois você lê. O povo desobedeceu. Depois de o povo ter desobedecido, então, no capítulo 2, Deus envia um anjo para falar com o povo. Então, tá bom, não vão mudar de comportamento? Não vão parar de desobedecer? Então, espera aí que eu tenho uma mensagem para vocês. Aí, Juízes 2, de 1 a 5, um anjo vai falar com o povo. Olha o que diz. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse, eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos teus pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Por isso também eu disse, não expulsarei
estes povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar aquelas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Olha só que coisa. O povo insiste no erro. E eu penso que uma das estratégias até do diabo, tanto no meio daquele povo e continua até hoje, é a meia-verdade. A gente muitas vezes é enganado nisso, porque a princípio eles estavam fazendo meio certo, mas não tem meio certo para Deus. Ou é ou não é. Ou é sim ou é não. Não é mais ou menos, não existe isso. Mas, para nossa consciência, muitas vezes é o que fazemos. Porque Deus mandou e eles foram. Tá certo, estou em obediência. Mas chegou lá, eles pensaram, bom, tem uma coisinha que dá para a gente alterar aqui. Dá para a gente dar um jeitinho nosso. E eu sou assim, você é assim. Você até vai, está em obediência, mas chega lá, peraí Deus, deixa eu fazer do meu jeito esse negócio aqui. E aí a gente perde o que Deus tem para nós e a gente fica sem entender, mas eu vim Deus, eu fiz. Mas para Deus não tem meio certo. Ou você obedece, ou você não obedece. Ou você ouve a voz dele e faz o que ele falou para você fazer, ou não. Não existe meio termo. E talvez, para aquele povo, por um momento, talvez eles estavam até pensando, olha que coisa boa, a gente está fazendo e as coisas estão indo bem, e está tudo certo, mas e aí de repente vem a destruição. Deus foi deixando eles fazerem estas escolhas. De repente Deus diz, chega, agora eu preciso ter uma conversa com vocês. E aí no capítulo 2, no começo, Deus manda um anjo. E o que me chama a atenção, eu sempre digo isso, a Bíblia é um livro que revela quem Deus é, o caráter de Deus. Isso está em toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Se você ler uma história, com a história, Deus está de alguma forma tentando mostrar para mim e para você quem Ele é. O coração dEle, o caráter dEle, o que está por trás dessa história. Um Deus de amor, um Deus bondoso, um Deus misericordioso. E aí, Deus manda o anjo, e a primeira coisa que o anjo fala é algo que talvez nem eu e nem você falaríamos. Porque o anjo aparece e não dá uma bronca no povo. O anjo aparece e não começa dizendo, vocês, seus mentirosos, seus falsos, vão tudo queimar no mármore do inferno. Ninguém mandou. Se fosse eu, se fosse você, talvez seria a nossa atitude. Ninguém mandou. Eu avisei agora, se lasque aí, que a tua vida dê tudo errado mesmo. Mas o anjo aparece e começa a falar algumas coisas. Ei, vocês se esqueceram que Deus fez promessas e que Ele firmou as promessas e cumpriu as promessas na vida de vocês? Porque Ele começa dizendo, olha, eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. E disse a vocês, olha, eu nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Olha o que o anjo começa dizendo e começa lembrando aquelas pessoas. Ei, vocês podem ter se esquecido de algo, mas Deus não se esqueceu. Vocês podem ter se esquecido de que foi Deus que tirou vocês de lá e trouxe até aqui, mas Deus não se esqueceu. Vocês podem ter se esquecido que vocês servem a um Deus de aliança, e aliança para Deus não se quebra. Vocês quebram, mas Deus não quebra. Então o anjo começa lembrando, ei, vocês estão aqui hoje, foi por conta do que Deus fez na vida de vocês. E vocês podiam muito bem continuar confiando, porque se Deus ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, se Ele não quebra a sua aliança, como Ele fez no passado, Ele faria hoje também. A mensagem que o anjo, a princípio, começa falando com aquelas pessoas é exatamente isso. Ei, vocês abandonaram, vocês tiraram os olhos do Senhor, vocês deixaram de acreditar, vocês quiseram fazer do jeito de vocês quiseram tomar controle das coisas e se esqueceram que vocês servem a um Deus de aliança. Ele não muda, aquilo que Ele falou, Ele cumpre, Ele é fiel. Olha o que o anjo começa dizendo, lembrando quem aquele povo era. Vocês são filhos, Deus tem uma aliança com vocês, Deus cumpre aquilo que promete. Aí depois, ele continua no versículo 2 dizendo, agora, quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra, pelo contrário, derrubem os altares, mas, ele diz, no entanto, vocês não obedeceram a minha voz. O que é isso que vocês fizeram? O anjo pergunta. E a pergunta é para fazer você pensar. O que vocês fizeram?
que vocês fizeram isso? O que levou vocês a ter esse tipo de comportamento? Vocês ouviram, ele diz, olha, vocês ouviram, mas o problema não foi o que vocês ouviram, porque eu orientei vocês. O que Deus está dizendo aqui é assim, eu avisei, eu falei o que vocês deveriam fazer e não fazer. Vocês ouviram, mas vocês não fizeram o que ouviram. E aqui está o problema. Aqui está o problema. Porque quando você vai olhar, por exemplo, Deuteronômio, no capítulo 28, é Deus falando, através de homens, para o seu povo. Olha a orientação de Deus. Deus faz uma promessa de que iria ficar tudo bem, mas com uma condição. Ele diz o seguinte, Deuteronômio 28:1, se vocês ouvirem, é o que aconteceu com o povo, eles tinham ouvido, Deus falou com eles, se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. É exatamente o que mais uma vez o anjo estava falando com aquele povo. Vocês ouviram, Deus falou com vocês, Deus orientou vocês. Mas o problema não está em ouvir. O problema está em ouvir e obedecer daquilo que ouviu. A igreja é cheia de pessoas, toda semana, pelo mundo inteiro, de pessoas que ouvem. Não necessariamente ouvir vai te fazer obedecer. Você pode ouvir. Você pode ser um teólogo. Você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Isso não assegura você de que você vai viver as promessas que Deus tem para você. Por quê? Porque existe uma condição. Você ouve, legal, eu sei, muito bom, mas você aplica o que você sabe? Você obedece o que você sabe ou não? Aqui está o problema. Às vezes eu brinco e falo, é melhor que você soubesse talvez de um versículo, mas se você obedecesse esse versículo, alguma coisa ia mudar na tua vida, do que saber muito e obedecer pouco. Deus fala isso em Samuel, que ele diz, olha, na verdade vocês estão pensando que o que eu me agrado é de sacrifício, mas não é sobre o sacrifício, né? Ou seja, não é sobre o que vocês fazem, é sobre obediência. Você pode fazer um monte de coisa achando que você está agradando, na verdade não está agradando nada. Agora, se você obedece, você agrada. Quem ama? Como é que eu sei quem ama a Deus? Aquele que obedece os mandamentos. Ah, Gui, eu venho na igreja, eu canto, eu dou aleluia, eu levanto a mão, eu choro, me emociono e canto bonito, dou uns glória no meio do culto. Muito bom, isso não me fala nada sobre teu relacionamento com Deus. Você ama a Deus ou não? Você pode ser um belo artista. O que vai me dizer se você ama a Deus ou não é como você vive a tua vida de segunda a sábado, quando você não está aqui no domingo. É a tua obediência, são os mandamentos, a lei de Deus. Se eu prezo em obedecer, eu quero servir, é isso que vai me dizer. E aí, Deuteronômio vai dizer o seguinte, se você ouvir, e se você obedecer, as bênçãos de Deus vão alcançar da tua vida. Deus diz, olha, eu vou exaltar vocês a todas as nações da terra. Depois ele começa a falar sobre muitas promessas. Então, na verdade, o que nós precisamos entender é o quê? É a nossa função e a função de Deus. O problema é que a gente inverte isso às vezes. Qual que é a minha função? Obedecer. Qual que é a função de Deus? Fazer. A gente inverte, a gente quer fazer. E a gente quer tirar Deus da jogada, enquanto Deus está dizendo, você só precisa obedecer. E deixa que o resto eu faço. E foi o que o povo não conseguiu fazer, eles desobedeceram, né? Agora, a desobediência, ela traz consequências. A gente vive num tempo onde a gente não gosta de falar sobre isso, as pessoas não gostam de ouvir isso. Porque aí você vai falar sobre isso, as pessoas vão dizer, mas nós não vivemos mais nesse tempo, Gui. Isso aqui era o tempo da lei, né? A pessoa pagava pelo que fazia. Hoje é o tempo da graça, a gente não paga por estas coisas. Não confunda as coisas. Uma coisa é a tua salvação, uma coisa é a tua vida aqui nessa terra. A Bíblia é um manual de como eu e você podemos, antes de irmos para o céu, porque não é apenas um passaporte para o céu, mas é trazer do céu para a terra, enquanto não vamos viver a eternidade com Deus. Então a Bíblia é esse manual que vai nos mostrar como é que a gente pode ver aqui na terra um pedaço do céu. E aí vai ter princípios. E aí vai ter coisas que Deus vai falar, olha, se você fizer isso, você vai bem, a tua família vai bem, o teu trabalho vai bem. Se você não fizer, você pode ir para o céu mesmo assim, sabia? Você acredita em Jesus, pedir perdão, você vai para o céu.
mas talvez vai perder tanta coisa boa que Deus tinha para você aqui na terra. Vai ser infeliz aqui na terra, vai para o céu, vai estar lá um dia, todo mundo no banquete cantando, mas fica chorando aqui, enquanto podia estar vivendo coisas tão boas de Deus para a tua vida aqui na terra. Consequências dos erros. Até porque é uma lei, um princípio na palavra. Aquilo que o homem plantar, certamente vai colher. Não tem para onde você correr. Aí o anjo diz o seguinte para o povo: por isso eu também disse, não expulsarei estes povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Olha a mensagem de Deus para o povo. Quem que permitiu os inimigos ficarem com vocês? Foram vocês, não foi? Não matou eles? Agora vai ter que dormir com eles. Agora, sabe os deuses dessa confusão toda? É isso aí, agora vai ser a realidade na vida de vocês. Pelo menos por um tempo. Por quê? Eu não tenho culpa nisso. A culpa é de vocês. Vocês que quiseram isso. Vocês que não mataram, vocês que não eliminaram, vocês que não mandaram. Agora, a consequência vai ser, vive com eles, conviva com eles. Aí o povo começou a ver que não era tão bom assim, ter os inimigos no meio. Aí vem a consequência do erro, daquela escolha lá atrás. Eu penso que o que muitas vezes acaba nos roubando e fazendo com que a gente faça escolhas erradas, muito erradas nas nossas vidas, é que geralmente a gente não colhe no mesmo momento que a gente planta. Até porque, se você for pensar num processo natural, você planta, depois de quanto tempo vai ter fruto ali? Demora. O erro é a mesma coisa. Você planta hoje, você não colhe amanhã. Tem erro que sim, né? Vai roubar o carro, a polícia te pegou, já vai para a cadeia hoje. Mas geralmente você fez escondido, ninguém viu, você não colhe agora. Mas não se engane, um dia colherá. Um dia vai chegar, um dia vai chegar. A gente às vezes está vivendo momentos bons nas nossas vidas e a gente se esquece que a gente precisa continuar colhendo, plantando boas sementes nos tempos bons. Porque se a gente está vivendo um tempo bom hoje, é porque no passado a gente plantou boas sementes. Por isso que hoje está tudo bem. Que é 1 ano atrás, a 2, a 5, a 10, você vem plantando coisas boas. E o momento está bom. Mas não se esqueça que hoje você vive esse momento por algo que você fez no passado. E se você quer, no futuro, estar bem e feliz, continue plantando. Tem uma passagem em Eclesiastes que é maravilhosa. Eu preguei sobre Eclesiastes, né? O sentido da vida e tudo isso. E tem um versículo, não lembro qual é ali, mas que fala sobre o homem plantar. E aí ele diz assim, com as duas mãos, aí uma planta e uma continua colhendo. Quando você está pegando, colhendo do fruto, ele diz, com a outra mão continue plantando. Isso é maravilhoso. Por quê? Se eu estou colhendo é porque um dia eu plantei. E às vezes a gente se encanta tanto com a colheita que a gente deixa de plantar. Com as duas mãos a gente vai e pega a colheita. Aí o sábio diz assim, não, colhe, mas continua plantando para que amanhã você tenha também o que colher. Então o que está acontecendo aqui é exatamente, eles estão colhendo algo maravilhoso que foi plantado no passado. Estão na terra prometida, gente. Estão no lugar que Deus tinha prometido, sonhado para eles. Mas por algum momento, eles se esqueceram que eles estavam vivendo aquilo porque um dia tinham plantado. Deixaram de plantar e agora chega as consequências e o anjo vai falar isso para eles. Então aí no versículo 4 diz assim, quando o anjo do Senhor acabou de falar estas palavras, a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. O povo desesperou, o povo chorou. O povo é como que se tivesse caído em si ali. Bate uma tristeza profunda. Puxa, nós não precisávamos estar vivendo assim. Podia estar sendo diferente, mas as nossas escolhas nos trouxeram até aqui. Eu acho que esse momento do anjo com o povo é mais ou menos do momento do filho pródigo que foge da casa do pai e está vivendo a sua vida com suas escolhas terríveis. E a Bíblia nos conta que diz assim, caindo em si. Eu acho que é esse momento que ele teve. Como que se seus olhos tivessem sido abertos. Entendi
caiu em si. E então ele se lembra da casa do pai. Ele sabia que existia algo melhor para ele. Que ele estava vivendo aquilo na vida dele, que Deus tinha coisas maravilhosas e ele estava perdendo. E talvez o que aconteceu com esse povo aqui naquele momento, caindo em si, ouvindo o anjo falar sobre o que Deus fez, o que ele poderia estar fazendo, então as pessoas choram. Choram pela dor de não estarem vivendo aquilo que Deus tinha preparado para eles. E talvez esta seja uma das piores dores na vida. Uma coisa é você não saber, uma coisa é você saber que Deus tinha algo melhor e você não está vivendo. Uma coisa ninguém te contou, então qualquer coisa serve. É minha vida. Agora, uma coisa é um dia você olhar para trás e falar, puxa vida, eu perdi tanta coisa boa que Deus tinha para mim. Você conhece as promessas, você vai na igreja, você ouve o pastor falando, você ouve histórias da Bíblia, você lê a Bíblia e você vê as promessas de Deus. Mas as tuas escolhas te levaram para longe daquilo que Deus tinha para você. E talvez esse seja um dos maiores arrependimentos daqueles que viveram suas vidas longe dos caminhos do Senhor, mas que conheceram, um dia olhar para trás e entender, perdi. E eu, sendo pastor de vocês, o que eu menos quero nessa vida é isso. O que eu quero é que daqui 1 ano, daqui 5 anos, você olhe para trás e você diga, puxa, uau, as minhas escolhas me trouxeram até aqui. Eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha vida. Eu tenho visto a mão de Deus sobre a minha casa, Gui. Eu tenho visto a mão de Deus dos meus negócios. Gui, eu estava tão perdido, mas olhando para trás, a decisão de 5 anos atrás, Gui, eu pude ver como Deus tem sido maravilhoso. Talvez eu não podia imaginar os sonhos e os planos e o que Ele podia fazer na minha vida. E olhando para trás, hoje, agora eu posso dizer, olha, Ebenezer, até aqui o Senhor me ajudou, me sustentou, me guardou e me abençoou. O que eu quero é isso. O que eu não quero é o contrário disso. É que você olhe para trás, talvez daqui 5, 10, 15 anos, e faça como esse povo aqui. Choraram. Que triste, muito triste, perder aquilo que Deus tinha para a vida deles. Eu já contei essa história e sempre me impactou demais essa história. Meu pai teve um amigo na escola bíblica e, se você não sabe, meu pai é pastor, eu nasci na igreja. Ele teve um amigo na escola bíblica e meu pai dizia para mim, eu lembro desde pequeno, ele falava que esse amigo dele, ele viu poucos homens, ele conviveu com pouquíssimos homens como esse amigo dele. Ele fala, cara, se tinha um pregador, era ele. Eu acho meu pai um grande pregador. E meu pai fala, se tem alguém que eu via como um grande pregador, era esse meu amigo. Ele falou, ele me puxava. Ele falou, a gente morou junto, tudo. E de madrugada ele me puxava para orar, e jejuar, e orar de madrugada, buscar a Deus. Mas decisões, escolhas, que todos temos todos os dias. Esse amigo dele casou, teve filhas, mas em algum momento, um erro virou 2, virou 5, virou 10, virou 20, e não consertou. Os anos passaram, ele abandonou a família, a esposa, os filhos, tudo, os anos passaram, e um dia toca o telefone do meu pai, e alguém disse para o meu pai, olha, o seu amigo fulano de tal está no hospital, e está muito ruim, gostaria que você fosse vê-lo. E ele foi. Diz, quando entrou no quarto do hospital, quando ele viu aquele grande homem de Deus, que já há alguns anos não via, deitado naquela cama, pele e osso, foi que quando viu, foi tão impactante, ele começa a chorar. Amigo dele diz, Edson, eu fiz as escolhas erradas. Eu peguei AIDS e eu estou morrendo, vou morrer. E ele falou assim, eu queria ter feito diferente. Eu queria ter escolhido melhor.
Meu pai falou que naquele dia orou com ele. Ele entregou ali novamente, reconsagrou sua vida ao Senhor, pediu perdão pelos seus pecados. Mas morreu. Morreu. Novo. Quantas coisas Deus não poderia ter feito na vida dele e através da vida dele. Mas as escolhas o colocaram naquele leito e ele perde sua vida. Então, eu acho que uma mensagem como essa deve causar em nós uma reflexão mínima. O que eu estou fazendo na minha vida hoje? Como é que eu estou vivendo a minha vida hoje? Como é que tem sido as minhas escolhas? Tenho servido a Deus, eu tenho obedecido a Deus, eu tenho amado a palavra de Deus? Ou eu estou fazendo igual a esse povo? Fazendo o que eu bem entendo, o que eu desejo da minha vida, as minhas escolhas? Para que não chegue lá na frente e você chore como esse amigo do meu pai, ou que você chore como esse povo. Comece hoje a fazer escolhas melhores. O que você precisa saber e não se esquecer é que Deus tem coisas maravilhosas para a tua vida. Você não nasceu à toa, por acaso. Você pode ser fruto de pecado e fruto... Você pode dizer, mas minha mãe nem me desejava. Não tem problema, mas Deus te desejava. Deus te via no ventre da tua mãe e Ele tem um propósito e sonhos para a tua vida. Você não é um acidente. Você não é um acidente. E Ele tem algo bom para você. Depende de você, das tuas escolhas, do que você quer para a tua vida. Eu quero orar com você nessa manhã e eu acho que é um momento de você dizer isso para Deus. Talvez você precisa se reconsagrar. Talvez você precisa dizer, Senhor, eu tenho feito as minhas escolhas e eu estou tão longe do Senhor. Não deixe para depois aquilo que você pode fazer hoje. A gente não conhece o dia de amanhã, a gente não sabe, nunca sabe. Faça hoje. Fale com Jesus hoje. Fala para Ele hoje, olha, eu tenho vivido a minha vida até aqui, do meu jeito, sabe, as minhas escolhas, me trouxeram aqui. Eu não quero mais viver assim. Eu acredito, eu entendo que o Senhor tem algo maravilhoso, o Senhor tem sonhos, planos para mim. E eu quero isso. Me perdoa, me aceita de volta. Essa oração talvez você precise fazer nessa manhã.